Aê, bom dia a todos. Meu nome é Matheus Catriel, sou aluno terceiro A de redes e eu fiquei com a parte dos quadrinhos. Mas antes de tudo, eu queria falar para vocês que isso aqui está muito bem resumido, porque a DC, conforme o tempo dela foi passando, como ela é a pioneira de quadrinhos, ela foi o que iniciou esse ramo de quadrinhos muito antes da Marvel. Acontece que o seu universo é muito extenso e muito grande, porque conforme o tempo vai passando, ela teve que reformular muito desses quadrinhos e rebutar muitas vezes essa saga de quadrinhos. E acontece que ela acabou criando um universo gigante e extenso. Então não dá para a gente falar de todo o universo dos quadrinhos da DC, muito menos de todo o seu repertório sociocultural, de toda a sua história. Então aqui eu quero abordar apenas os pontos principais e também tentar aí fazer que você talvez possa ler algum desses quadrinhos aí, fazendo recomendações para vocês de algum deles que são bastante importantes para você entender o universo da DC. Pode passar o slide. Muito obrigado. É, a primeira edição de quadrinhos da DC foi lançada pelo Action Comics. O que é o Action Comics? O Action Comics, ele é a primeira história do Superman. E tudo aquilo que nós sabemos de super-herói foi inventado no Action Comics. O super-herói de capa, com a cueca por cima da calça, foi inventado no Action Comics. É bom a gente lembrar que a DC já está nesse mar de quadrinhos muito antes da Marvel, e ela fez tudo isso a partir da criação do Superman. Foi no Action Comics que a gente estabeleceu a origem do personagem, ou seja, o alienígena de Krypton, que sai de seu planeta após uma catástrofe natural, chega na Terra, é acolhida pelos seres humanos. Tudo isso foi idealizado no Action Comics, onde apresentou a origem do super-herói. Aliás, o Superman não era nem para ter vindo. O que os produtores queriam era que fosse uma mulher no lugar dele, ou seja, mulher mesmo, porque na época eles estavam querendo dar mais lugar para as classes de maiorias, para as pequenas classes pequenas nessa época, e abordar essa parte social. E o Action Comics ele é muito importante porque aqui foi tanto o pontapé da Liga da Justiça como o pontapé de toda saga de quadrinhos de super-heróis. Antes dele, sentia assim super-heróis que salvavam o mundo. É claro que a DC não foi a primeira a editora a criar o super-herói, o gênero já existia há muito tempo. Só que esse super-herói moderno que salva o planeta, tudo foi possível através do Action Comics, que foi criado na década de 1938 nos Estados Unidos. Pode passar, professor. Após o lançamento do Action Comics, a gente os editores perceberam que a saga do Action Comics estava muito ultrapassada, ou seja, ela estava um pouquinho clichê demais, não se atendia nas novas gerações, nem no novo público. Então a saga foi rebutada no Action Comic de número 12, aonde se tem um remake de tanto da origem do super-herói do Superman, onde também nós vamos ter também uma rebutagem de toda a sua história e de todo o seu arco principal. Se você quer conhecer o Superman, toda a sua origem, se você quer conhecer os seus vilões, o seu drama, então eu te aconselho não começar pelo Action Comic original, pois ele é um quadrinho meio que ultrapassado. O gênero super-herói que a gente conhece hoje, ele é totalmente diferente do que era de antigamente. Antigamente, esses quadrinhos eram muito extensos, muito longos, e muito algo clichê, porque era algo feito para criança, e esse Action Comic de versão número 12, que é um remake da história do Superman da primeira edição, ele é um quadrinho mais moderno e voltado para o público jovem e adolescente. Então, se você quer saber da história do Superman, a sua origem original, o quadrinho que conta essa origem original e que faz parte dessa trilogia é o Action Comic de número 12, que é a versão oficial, lançada em 2018, que é esse reboot. E aqui que a gente teve aí uma pincelada sobre todos esses conceitos, do super-herói que sai de Krypton, que vem para a Terra. A Lois Lane, ela só foi apresentada de forma oficial para a gente através desse quadrinho, porque no quadrinho passado a gente tem que lembrar que era da década de 60, então as mulheres eram muito, como a gente pode falar, desvalorizada e se tinha muito aquele estereótipo em cima das mulheres. Então, o quadrinho tratava a Lois Lane como uma pessoa qualquer, ela não tinha um arco dramático, ela não se importava com o Superman. Ela era só uma companheira de ajuda ou um clássico romântico clichê. E aqui ela é tratada mais a fundo. Ela tem um peso maior na história, assim também como o Superman tem um peso maior na história. É um quadrinho voltado para você, que é jovem, adolescente, adulto. E já o Action Comic passado, ele é muito retrógrado, então se você quer conhecer o Superman e sua história, você tem que começar pelo Action Comic versão número 12, que é o remake da versão passada. Pode passar o slide, por favor. Bem, agora a gente vai falar do nosso grande morcegão,
o grande personagem que todo mundo conhece, não tem como ninguém não conhecer ele, que é o nosso maior detetive de todos, o Batman. O Batman, ele foi idealizado logo após o Superman. Eles queriam fazer que o Batman fosse parceiro do Superman. Só que antes disso, eles queriam dar uma carga dramática e apresentar melhor o personagem que seria o parceiro do Superman. Então foi criado um HQ para ele. Nos anos 30, assim foi idealizado o Detetive Comic, que foi a história de origem do Superman. Todo aquele arco dramático onde seus pais morrem no beco da rua Silvet de Gotham, e aí um milionário que sai para bater nos bandidos aí por aí. Tudo foi idealizado aqui. Mas até então, o nome Batman era só um apelido dado pelos policiais e pelos bandidos. O Batman não se nomeava Batman, mas sim se nomeavam como detetive da justiça. E ele foi só pegar esse apelido de Batman após os remakes que foram dados a essa nova versão. Mas tudo foi idealizado aqui. Mas antes de tudo isso, esse Batman é totalmente diferente do Batman que a gente conhecemos. O Batman que nós conhecemos, ele não mata e nem utiliza armas, o que é totalmente diferente aqui, pois esse Batman utiliza armas, mata bandidos, ele denominava o detetive da justiça. Então, antes que a polícia chegasse no local, poderia encontrar o bandido morto ou o vilão morto. Esse Batman era totalmente violento, porque ele era voltado para o público adulto. Nessa época, os quadrinhos estavam tendo uma reformulação. As crianças estavam indo para uma linha de quadrinhos mais animadas. E a DC precisava reformular um novo personagem que vinha atender o público adulto, que também estava querendo ler quadrinhos, mas que achava que as action comics do Superman era algo muito infantil. E aí foi criado o Batman, que é esse personagem sombrio, meio um policial, com essa carga de drama. Esse quadrinho ele é um romance. Ele se entende por uma linha de romance entre ele e um que era a possível mulher gato, né, nessa época, depois que ela foi ter esse nome, mas era o par romântico do Batman, e ele é com a linha de pessoas mais adultas. Então, o que foi impossível de eles pegar esse personagem e transformar no parceiro do Batman, já que ele era algo totalmente diferente, desculpa, do Superman, já que ele era algo totalmente diferente do Superman, enquanto o Superman era algo mais colorido, mais para criança, um herói que salva a Terra, o Batman era o detetive da justiça e fazia justiça com as próprias mãos, matava os bandidos, examinava crimes, homicídios. Então ele ficou voltado para uma linha mais adulta. E foi assim até os anos de 1992, até que essas duas linhas de personagens se encontraram. Pode passar o slide. E aí, em 2018, foi idealizado pelo David Lynch a criação do quadrinho do Detetive Comic, que ia rebutar novamente a origem do Batman. O Batman que vocês conhecem agora, que é o Batman do Cavaleiro das Trevas, que eu acho que todo mundo conhece através do filme, aquele Batman que não mata, aquele Batman que tem trauma de armas, porque o pai dele foi morto por uma arma no beco de Gotham City, esse Batman foi idealizado nessa HQ. Esse Batman mais sombrio, um Batman mais maduro, que quer proteger a segurança, com os outros personagens, como o Gordon, o Robin, todos esses personagens tiveram sua carga dramática, tiveram sua reformulação, reboot. Nós conhecemos ele hoje só através da Detetive Comics, que foi o reboot da HQ passada do Batman, da versão 1. E esse quadrinho ele é muito bom se você está querendo conhecer a origem do Batman, se você quer saber por que, que o Batman não mata, por que, que o Batman ele é um milionário que caça bandido, porque qual é o motivo do Batman estar fazendo justiça com as próprias mãos. Eu recomendo que você leia Detetive Comics, porque ela é essa HQ que faz essa rebutagem, igual fizeram esse reboot do Superman. Ele traz algo novos agora e o personagem agora está com uma dramaticidade maior. Nas HQs passadas, o Batman se resumia a missões, que não tinha ligações nas histórias, ou seja, eram HQs que você comprava e tinha uma historinha, uma missão, acabava, na próxima HQ já era missão. Nessa HQ Detetive Comic, elas são idealizadas em 50 HQs, e todas elas em uma história, que é o Joker que está aqui, que capturou o Robin e que está querendo fazer um homicídio com o Robin, ou seja, ele quer matar o Robin para ver até onde o Batman vai, para ver se o Batman realmente vai matar ele. Ou seja, essa linha tênue entre Batman e Coringa, que vocês já viram já, e tudo começa a partir daqui. E todo mundo considera a história original do Batman a partir da Detetive Comics, que é o reboot da HQ passada. Pode passar o slide. Agora a gente vai falar do maior símbolo, sex símbolos de super-heroína.
Ela que é um grande marco na batalha das causas feministas, a nossa querida Mulher Maravilha, que demorou para ter a sua homenageada HQ verdadeira, porque a Mulher Maravilha ela foi criada em 1941, ela foi criada pelo psicólogo William, e essa HQ, ela não é o que também a gente sabe da Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha é totalmente tratada como uma personagem qualquer, ela resolve missões simples, até mesmo um dos seus superpoderes é algo até meio zoado, além do seu laço, era apenas conversar com os bandidos ou chamar a polícia. É sério, a HQ dela é totalmente ultrapassada. Então, nos anos de 1984, fizeram um reboot também da Mulher Maravilha, só que agora dando uma carga mais dramática para ela e transformando ela nesse símbolo que a gente conhece hoje. Ela só foi ter essa origem dela de Amazonas, ou seja, dessa mitologia grega, onde as mulheres guerreiras estavam isoladas em uma ilha e ela sai da ilha dela para ir salvar o mundo na Primeira Guerra Mundial. Isso só foi possível através do reboot de 1984, porque até então a Mulher Maravilha, na sua primeira HQ, ela não era a Amazonas. Ela era praticamente uma mulher, uma dona de casa, que resolvia salvar o mundo e o universo, o que é algo bem hipócrita. E ela só foi ter essa carga dramática dela, ela só foi ter a Mulher Maravilha que nós conhecemos agora em 1984, pelo Rob Zombie, que foi o escritor que idealizou a HQ dela, a On The Man Girls, que é aí a Mulher Maravilha que a gente conhece. Pode passar a slide, por favor. Obrigado. E agora a gente vai ter a Liga da Justiça. Ela foi criada em 29 de abril. Nessa época, a Warner Bros. Comprou os direitos da DC Comics. A DC Comics antigamente era só uma editora que andava sozinho. E a Warner Bros. Chegou e comprou os direitos autorais da DC Comics. Agora a DC Comics ela é da Warner Bros. E a Warner, ela pediu que os diretores da DC pegassem todos os tipos de super-heróis, de todas as HQ, e fizessem uma HQ só, uma liga da justiça, um grupo de super-heróis que iriam batalhar junto, porque a Marvel fez isso primeiro do que a DC com os Vingadores, e aí a DC, não querendo ficar para trás, pediu que para o escritor David Lynch também pegasse essa HQ e transformasse em uma só com vários super-heróis. Até então não era Liga da Justiça, era All Star Comics, ou seja, as estrelas do cômic, ou seja, as estrelas dos quadrinhos. Depois ela ficou conhecida como a Sociedade da Justiça, e logo após, pelo diretor, escritor, ilustrador David Paul, ele colocou o nome de Liga da Justiça em 1981. Até então, a Liga da Justiça não resolvia problemas, como a gente conhece, de salvar o planeta e a Terra, pois a HQ era voltada para algo político. Nessa época estava acontecendo a Guerra Fria, então acontecia que você pode pegar as versões da HQ e perceber que a Liga da Justiça está lutando contra os comunistas ou contra os Vietcongs, porque nessa época da Guerra Fria, essa HQ foi voltada totalmente para isso, para dar aquele espírito totalmente americano, aquele espírito totalmente patriota. E foi para isso que servia essa HQ. E a Liga da Justiça ela não fez tanto sucesso assim como os Vingadores. Os Vingadores passou muito à frente para ela, já que a Liga da Justiça pendia muito por esse lado político e não pelo lado de diversão e entretenimento. E acabou que ela conseguiu ficar muito, mas muito, muito atrás mesmo dos Vingadores da Marvel. Isso prejudicou muito, mas muito a Liga da Justiça. O que fez que ela pudesse encerrar a sua HQ em 1984, da Liga da Justiça. E ficaram durante 12 anos sem nenhuma HQ da Liga da Justiça, já que a primeira foi um fracasso, tendo só apenas 3 versões. Pode passar o slide. Bom, a DC, ela, ao longo do tempo, ela teve uma ideia de, como ela viu que ela estava perdendo muito público, e ela viu que o público não estava mais voltado para as HQs, porque foi nessa época onde a Marvel conseguiu sair um pouquinho, tirar um pouco do seu foco das HQ e vir para animações e para os filmes e para as séries, não que a gente conhece hoje, mas sim na época da TV e tal, quando a TV se popularizou, ficou popular e tal. Então o público de leitor abaixou muito, então a DC teve a brilhante ideia e um pouquinho arriscada de que todo ano eles iriam rebootar as sagas ou eles iam criar novos universos para abordar super-heróis conforme aquela nova geração. Ou seja, é o que está acontecendo agora. Agora a gente tem
o John Kennedy, que é o filho do Superman do Lois Strange. Teve até uma polêmica do Superman gay e tudo mais, a gente não vai entrar em detalhes. O que é o John Kennedy? Cara, o John Kennedy nada mais do que um Superman que foi feito para adolescentes e jovens dessa nova geração, que é o que a DC faz. É por isso que a DC ela não perde a mão em suas HQ, porque ela rebuta muito a HQ, ela faz novos universos. Então acaba que o universo da DC ela fica muito extenso e muito grande, criando tipo praticamente uma odisseia. Fica quase impossível de você ler todas as histórias da DC, porque é muito enorme. Existem vários universos, vários mundos, vários reboots, remakes, vários spin-offs também, muitos spin-offs, porque ele se nunca quis perder esse mercado de HQ. Então, a cada ano, a cada século, ela rebutava uma saga, ou então ela criava um novo universo, ou então, muitas vezes, ela criava um spin-off para tentar atrair cada vez mais público e se adaptar às novas dinâmicas. Pode avançar o slide. E como você pode perceber, no meio dessa bagunça, no meio dessa tanto reboot, tanto novos universos, tantos spin-off, ficou meio bagunçado para um leitor chegar a querer ler algum quadrinho da DC e não conseguir se organizar entre essas linhas, porque eram muitos quadrinhos. Ao todo, são 52 quadrinhos de reboots, de spin-offs, só naquela época. Hoje o número é maior, chega a igualar 130, 140. Então, o diretor Marlon Brando pensou muito bem o que eles poderiam fazer para chamar mais a galera nova que está chegando nos quadrinhos para ler mais um pouquinho as HQs e para também organizar essa linha de quadrinhos. Então, foi aí que eles pensaram em criar os quadrinhos Crise nas Infinitas Terras. Esse é o primeiro quadrinho da DC, depois do quadrinho do All-Star, que era a Liga da Justiça, a primeira Liga da Justiça. A Liga da Justiça passou 12 anos na gaveta e só depois de muito tempo que ela veio voltar para organizar esse universo da DC. Então, ela foi responsável por dar o novo recomeço da DC no universo. Você conhece a DC hoje como é, com essa Liga da Justiça, graças a esse quadrinho, Crise nas Infinitas Terras, aonde no seu enredo a DC pega e conecta todos os universos, todo o mundo e todas as histórias, todas as linhas de tempos. Parece que até uma bagunça, mas até é meio organizado. Tudo que ela tinha em um só quadrinho, onde ela explica como funciona o multiverso da DC, como funcionam as linhas do tempo e as viagens do tempo que o Flash faz, e como esses mundos estão colidindo. Na HQ, existe um ser de luz, um deus, aonde ele acorda depois de muitos anos, ele é o deus responsável por criar o universo, e ele percebe a bagunça que está entre essas várias linhas de tempo, esses vários mundos, e ele decide recomeçar tudo do zero, fazendo assim uma crise em todas as terras, ou seja, destruindo a maioria dos universos da DC naquele ali. E aí todos os personagens de todos os universos acabam se unindo para tentar salvar todos esses multiversos. Esse multiverso da DC, ele é explicado como ele começa a partir do quadrinho Flashpoint, onde nesse quadrinho o Flash ele acaba viajando no tempo para tentar impedir a morte da sua mãe, e a partir disso, quando ele faz isso, ele acaba criando vários multiversos, ao todo 52 universos. Pode passar. Esse quadrinho ele foi responsável por dar novamente o drama e a veracidade de novo para os quadrinhos. Agora, esses quadrinhos da DC, a partir daqui, vão seguir uma linha mais adulta e mais jovem. Eles vão abandonar o público adolescente e criança durante essa época para abordar agora uma abordagem mais adulta, uma abordagem mais jovem. E assim eles iniciaram, fazendo com que nesse quadrinho, A Crise nas Infinitas Terras, a gente já tivesse mortes. Já há muito tempo que a gente não tinha mortes em universos da DC dentro dos quadrinhos. E ela conseguiu fazer isso com um dos grandes personagens delas, que foi o Flash. O Flash acaba morrendo após ele tentar voltar no tempo para impedir ele mesmo. Assim, ele acaba se colidindo com ele mesmo e acaba morrendo. Não só o Flash morreu, como também a Supergirl morreu quando ela tenta defender o Superman do Brainiac. Assim, ela acaba morrendo nesse quadrinho. E é a partir daqui que você vai ter uma DC mais adulta, uma DC mais jovem, uma DC mais sombria, que é hoje essa identidade da DC. Esse quadrinho foi responsável por recomeçar tudo e por dar a nova identidade que a gente conhece agora. Pode passar. Após a DC ter rebutado a série, ter se organizado, ela finaliza o arco da Crise das Infinitas Terras. Aliás, se você quer saber como funciona o universo DC, você quer começar a ler, eu te recomendo você ler esse quadrinho, Crise nas Infinitas Terras, porque ele vai explicar para você como funciona esse multiverso da DC, como esses universos estão interligados,
E quem são esses personagens novos e quem são esses personagens de universos alternativos? Só que após que a DC encerra Crise nas Infinitas Terras, eles têm um grande baque, porque após eles encerrar isso, eles acabam encerrando toda a história. E eles precisam de novamente recomeçar. E foi aí que entrou o escritor, ilustrador e roteirista Alan Moore. O Alan Moore ele foi conhecido pelos trabalhos que ele fez na Marvel, pois foi ele que foi o criador do personagem Demolidor, ou na tradução brasileira, o Atrevido. E o Alan Moore ele já estava sendo conhecido por ele fazer um trabalho bem mais adulto, que era o que a DC queria, um trabalho bem mais jovem, mais carregado, mais inteligente. E ele foi convocado para dar início à nova fase de quadrinhos da DC. E aí que foi através do Alan Moore que surgiu a Piada Mortal, o Batman, V de Vingança, Batman Cavaleiros das Trevas, A Morte do Superman, Injustice. E foi através do Alan Moore que a DC conseguiu manter o seu legado nos quadrinhos, sendo hoje a maior produtora de quadrinhos, segundo os críticos, até melhor que a Marvel. Isso que está dizendo os críticos, não é eu. Mas a DC consegue ter, sim, um peso maior na história dos quadrinhos e consegue ser melhor do que a Marvel, sim, nos quadrinhos, porque ela tem uma abordagem mais adulta e mais jovem, diferente da Marvel, que tem uma abordagem mais adolescente, mais criança. Ainda mais agora, com a compra da Marvel pela Disney, ela vai ficar mais desse lado politicamente correto. Diferente da DC, que quando contratou o Alan Moore, conseguiu ter mortes em seus quadrinhos, conseguiu abordar pontos políticos, conseguiu fazer uma abordagem mais adulta, até mesmo mais escrota. Esse cara, ele é ridículo de tão bom que ele é para escrever HQ. Pode passar. E agora eu vou apresentar para vocês os 3 melhores quadrinhos da DC, feito pelo Alan Moore. Perdão, vou falar o nome errado. Esse cara foi responsável por criar os 3 melhores quadrinhos da DC, não na minha opinião, mas na opinião dos críticos e dos fãs. E até tem gente que fala que são os 3 melhores quadrinhos de todo o universo de HQs. Pode passar. Se você está querendo saber como que a Liga da Justiça funciona no dia de hoje, você tem que ler Injustice. Injustice é um quadrinho que é responsável por fazer a nova Liga da Justiça nessa nova geração. O Injustice ele vai contar a história do Superman após eles acidentalmente matar a sua esposa, a Lois, através do Coringa, que acaba hipnotizando o Superman acaba matando a sua própria esposa, e o Superman fica praticamente zangado e fica pé da vida. E esse quadrinho ele vai abordar uma linha de como a humanidade ela é tóxica, de como a humanidade ela é perversa, de como a humanidade ela é algo horrível, de como a humanidade não presta, é algo falho. Porque o Superman ele vai idealizar esse tipo de mensagem. A partir que ele mata a sua mulher acidentalmente, provocado pelo Coringa, ele acaba perdendo a esperança na humanidade, ele acaba se revoltando contra os humanos, virando uma espécie de ditador. E aí que a Liga da Justiça se divide. E a gente vai ter os super-heróis ditadores que estão do lado do Superman e os heróis liberais que estão do lado do Batman, que são os heróis que vão trazer de novo a paz para a Terra e vão tirar o poder das mãos do Superman. O Superman ele força a paz mundial através da violência, ele força também acabar com a fome, só que tudo isso na melhor forma violenta do Superman. É aqui também que a gente tem a morte do Coringa, pela primeira vez, não realizada através das mãos do Batman, mas sim através de outro super-herói, que é o Superman. Ele acaba matando o Coringa quando ele descobre que o Coringa foi o responsável por fazer ele mesmo matar a sua esposa. É um ótimo quadrinho e é um dos melhores quadrinhos que tem da DC para você ler. Pode passar. O segundo quadrinho, feito pelo Alan Moore também, esse aqui você tem que ler, é o Batman Piada Mortal. Esse aqui é muito famoso. Esse quadrinho ele vai abordar como que o Coringa se transformou nesse sádico, nesse psicopata. Ele aborda a origem do personagem e ele também vai abordar de como o Batman depende do Coringa para ter sentido na vida, como o Coringa faz parte dele. E é muito bom esse quadrinho, ele foi tão bom que ele ganhou uma animação e tudo mais. Esse quadrinho ele tem um grande peso e ele tem uma grande mensagem que é trazida pelo Coringa, que basta apenas um dia ruim para você se tornar um vilão. Eu recomendo você assistir, você ler, quer dizer, esse quadrinho, ele é muito bom. Pode passar o slide, por favor.
e a gente vai ter a morte do Superman, que é o ponto auge da nova DC. Através da morte do Superman, que a gente vai ter, basicamente, como o Superman ele é tão importante para a Liga. Porque nesse quadrinho, quando o Superman morre, o mundo se acaba se tornando um caos, pois os vilões não têm mais medo dos super-heróis. Eles não têm mais medo das consequências, já com a morte do Superman. E aí o Batman vai ter que se refugiar, se exilar de longe, porque o Batman acaba perdendo o controle de Gotham a partir quando o Superman morre. E a gente vai ver o tanto que a Liga da Justiça, o universo da DC depende do Superman. E só depois de 2 anos de quadrinhos relacionados a essa edição da morte do Superman, a gente vai ter o ressurgimento do Superman, que vai trazer o Superman de volta. Mas não é um quadrinho que eu recomendo para você, mas esse terceiro quadrinho eu recomendo para você, que é a morte do Superman. Recomendo você ler, você assistir também a animação, que tem também a animação, mas recomendo você mais ler esse quadrinho, porque ele vai provar como o Superman é tão importante para a Terra e tão importante para esse universo da DC. Pode passar. Bem, e eu vou deixar uma menção honrosa para você ler também um dos melhores quadrinhos produzido pelo Aaron Moore e também da DC Comics, que é o Watchmen. Eu acho que todo mundo conhece a série, conhece o filme também, mas eu acho que pouca gente leu esse quadrinho, que foi tanto escrito como também criado pelo Aaron Moore, que é bastante importante também para o universo da DC. Esses universos eles não são conectados, o universo da Liga da Justiça, o universo de Watchmen não tem conexão. Está existindo a probabilidade de ter um crossover entre o Watchmen e Liga da Justiça, mas até agora só está virando burbúrios, só pessoas falando mesmo. A gente não sabe se realmente a gente vai ter um reboot, ou se a gente vai ter realmente um crossover entre essas duas sagas. Mas eu recomendo você ler, é um quadrinho muito importante também. O Alan Moore, ele teve total liberdade criativa para ele fazer um que ele bem entender nesse quadrinho, e ele consegue fazer uma trama totalmente política e pesada e carregada, e é um quadrinho totalmente com uma filosofia muito grande. Pouca gente conhece esse quadrinho por causa disso, porque ele é um quadrinho voltado mais para um público mais cult, ou seja, para um público que está procurando mais uma mensagem, um público que está procurando uma obra, e esse quadrinho é basicamente para isso. Ele não é um quadrinho de ação e de porrada, mas sim é um quadrinho de drama e também conflitos políticos. Mas eu recomendo você ler, e é um ótimo quadrinho. Ele não faz parte da cronologia nem do universo da Liga da Justiça, mas se tem a probabilidade de um dia essas duas ligas se chocarem, esses dois universos. E é isso que eu tenho para falar, e muito obrigado aí a todos que assistiram. E perdão pela uma palestra tão longa, mas é isso. E tchau.